Ok, vamos direto ao ponto. A traição, ela é, sem dúvida, uma das experiências humanas mais caóticas, mais desestabilizadoras que existem. E o grande desafio aqui não é só sobreviver a ela, é conseguir navegar por esse caos todo sem perder a si mesmo, sem perder a própria integridade. A questão é, como sair dessa mais forte e não uma pessoa mais amarga? E aqui está a pergunta de US$ 1 milhão, né? A questão central de toda essa nossa análise. Porque, convenhamos, diante daquela dor aguda da traição, a primeira reação é quase sempre visceral, é emocional. Vem aquela vontade de vingança, de dar o troco na mesma moeda. Mas é aí que mora o perigo. Essa é uma armadilha que só aprofunda a bagunça. E este slide mostra perfeitamente essa encruzilhada. De um lado, a gente tem a vingança emocional, que basicamente nos arrasta para a lama junto com o traidor. Do outro, o que a filosofia clássica chama de lógica natural. A tese aqui é poderosa. A vitória de verdade não vem de imitar o comportamento destrutivo do inimigo, mas de se alinhar com a realidade, com a verdade, com os fatos. Então, vamos aprofundar um pouco nesse fundamento filosófico. A ideia central é que a ordem natural, ou o logos, como os estoicos chamavam, tem uma estrutura. E dentro dessa estrutura, no longo prazo, a verdade e a ordem sempre acabam prevalecendo sobre a mentira e o caos. É quase uma lei da física. Agora, olha que interessante essa lei da causalidade aplicada a esse cenário. Pense na traição como um castelo de cartas. É um sistema frágil por natureza, porque depende de uma teia de mentiras para ficar de pé. E cada nova mentira é mais uma carta bamba na estrutura. A estratégia mais eficaz, portanto, não é ir lá e atacar o castelo. É simplesmente manter a própria integridade, a própria firmeza e deixar que as ações do traidor causem o colapso da própria estrutura dele. A desordem, no fim, se consome. Isso nos leva, naturalmente, à primeira parte da estratégia, o campo de batalha mais importante de todos, a nossa mente. Antes de pensar em qualquer ação externa, é absolutamente crucial conquistar o domínio interno. Só assim a gente consegue neutralizar a principal arma do inimigo, que é a desestabilização emocional. E o conceito-chave aqui vem lá do estoicismo, ataráxia. É um estado de tranquilidade inabalável. Filósofos como Sêneca diriam que o inimigo só tem poder de verdade se ele conseguir perturbar a paz interior de alguém. Então, ao tratar a traição como um evento da natureza, sabe, como uma tempestade ou um bicho agindo por instinto, o poder pessoal do ataque simplesmente evapora. Certo, mas como se chega lá? Bom, temos aqui 3 passos bem práticos. Primeiro, a premeditatio malorum, que é basicamente a premeditação dos males. Ou seja, espere a falha humana e ela não vai ter o poder de chocar. Segundo, a famosa dicotomia do controle. Focar na única coisa que podemos governar, que é a nossa própria reação. E terceiro, a indiferença estratégica. Porque pense bem, a raiva ainda é um vínculo, uma conexão. A indiferença é a libertação total. E essa frase do imperador estoico Marco Aurélio, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. A verdadeira vitória não está em descer ao nível do outro, mas em se elevar. Manter o próprio caráter intacto é a afirmação final de superioridade. É o checkmate. Muito bem. Agora vamos passar para a segunda parte e ver como tudo isso se traduz em ações concretas. Com a mente já fortalecida, o foco muda do mundo interno para as estratégias externas, bem práticas, de autoproteção. A virtude que guia essa fase é a prudência. Tomás de Aquino a definia como a reta razão no agir. É basicamente a arte de usar a inteligência para se proteger. A vitória aqui não é conquistada no grito, no confronto, mas sim no afastamento estratégico e na eficiência silenciosa. Então, qual é a tática? O silêncio vira uma arma. Não revelar o que se sabe deixa o adversário no escuro, totalmente inseguro. Cortar o acesso à própria vida e aos próprios planos o torna irrelevante. Criar um vácuo de informação o deixa sem munição. E o mais inteligente de tudo, cada ataque dele pode ser usado como um diagnóstico para fortalecer as nossas próprias defesas. O mestre estrategista Baltazar Gracianos deixa essa pérola de sabedoria. O poder do sigilo é gigantesco. Quando não se anuncia os próximos passos, simplesmente se impede que o inimigo consiga se antecipar e sabotar o caminho. Simples assim. E chegamos à conclusão. É aqui que a gente redefine o que realmente significa vencer. A vitória não é sobre a destruição do inimigo. É sobre o nosso próprio florescimento.
a ponto de transformar o adversário em uma mera nota de rodapé na nossa história. Esse quadro aqui é uma ferramenta prática espetacular. Ele mostra como a gente pode trocar reações emocionais, que são comuns, por respostas lógicas, que são muito superiores. Veio uma provocação direta, o impulso é reagir, mas a estratégia é ignorar. Apareceu uma fofoca, em vez de se defender desesperadamente, o ideal é declarar os fatos com calma e, seguir em frente. E aquela memória dolorosa? Ela deixa de ser uma ferida para ficar remoendo e se torna um dado, algo a ser analisado de forma fria. E aqui está o ápice da estratégia. A justiça natural não acontece na vingança, mas sim na afirmação da própria competência e do próprio caráter. Florescer, prosperar, crescer diante de quem tentou a derrubada, esse é o veredito final. O sucesso, quando é construído com ética, simplesmente prova que as ações do traidor não tiveram poder duradouro nenhum. E para fechar, essa ideia que pode transformar tudo. A meta final não é derrotar quem traiu. É chegar a um ponto em que essa pessoa e as ações dela se tornem completamente, absolutamente irrelevantes para a nossa vida e para o nosso sucesso. Essa sim é a verdadeira liberdade. Essa é a vitória definitiva.